Olá, pessoal, tudo bem? Se vocês estão acompanhando os nossos encontros sobre PDO e MySQLi, vocês vão gostar demais desse encontro, pessoal. Eu vou mostrar para vocês uma biblioteca que eu fiz de acesso a dados utilizando o PDO. E ela mostra como inserir, como alterar, como excluir, como localizar e como consultar dados em um banco de dados MySQL. Vamos lá? Bom, pessoal, estou aqui no meu GitHub, tá? Tem lá um repositório chamado Políticos de Estimação. Este é um projeto que estou desenvolvendo com meus alunos do curso técnico de informática de Presidente Prudente, do Senac, ok? E nós estamos trabalhando a parte do PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS com eles, tá? E o legal desse projeto, pessoal, né, é que ele tem muita coisa boa, né? Dá para estudar vários recursos, né, vamos dizer assim, da programação para a web, principalmente para quem está começando, né? E aqui eu vou mostrar para vocês a biblioteca que eu criei com eles de acesso a dados, tá? Então aqui eu vou abrir o projeto. Quem quiser acompanhar o que já foi feito com os alunos, está lá no GitHub, só fazer o download. O que eu vou mostrar aqui está lá no GitHub, tá? Então, vou entrar aqui no champ, htdocs, ó, e vou abrir o que tem dentro do nosso projeto só para vocês verem. Tá? Então, tá aqui, ó, políticos de estimação, a parte administrativa, que é o back-end. Antes disso, né, deixa eu vir aqui e mostrar a modelagem do banco, ó, só para a gente conhecer um pouquinho do que está sendo feito e para vocês entenderem o que essa biblioteca que eu criei faz. Né? Então, vou abrir aqui a modelagem para vocês terem essa noção. Tá ok? Então, aqui, pessoal, deixa eu abrir ela aqui, puxar ela aqui para a tela, ó. Tá aqui o nosso banquinho, ó. Então, eu tenho a vida política dos políticos, então, nome, qual Facebook, foto, Twitter, YouTube, qual o local que eu consigo encontrá-los, né? Eu consigo saber qual partido esse político já esteve, qual ele está inscrito, consigo saber qual cargo ele já ocupou, né? Politicamente falando, se ele já foi prefeito, vereador, presidente, deputado e assim sucessivamente, e também quais atividades esse político desempenhou. Como assim atividades, né? A ideia dessa tabela aqui é falar um pouquinho, pô, puxa vida, aquele político, quando ele era prefeito da cidade de Presidente Prudente, ele construiu uma ponte, né? Isso aqui é um exemplo. Ou, quando ele era prefeito, ele desviou verba do dinheiro público. Então, você vai conseguir saber toda a vida política, tanto as coisas boas e ruins que ele fez quando ele estava em algum cargo político, tá? Usuários são usuários que vão administrar o sistema e cargos, obviamente são os cargos que ele ocupou, por exemplo, que tipo de cargo eu tenho? Prefeito, vereador, deputado. Partido são os partidos políticos, né? PT, PSDB e assim sucessivamente. Então tá aqui a tabelinha, bem legal. Vocês podem acessar lá e fazer o download dela, tá? Bem tranquilo. E aí, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou ligar o champ, né? Então tem que ativar para mostrar para vocês. Vou ativar o champ aqui, abrir o Apache, abrir o MySQL, tá? E vou abrir também aqui, ó, o Visual Studio Code. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto, abri ele. Vou abrir a pastinha do nosso projeto, Open Folder. Então, htdocs, políticos de estimação, admin. Pronto, tá aqui, ó. E aí, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, né, a biblioteca de acesso a dados que eu criei, que foi essa DAO usuário aqui, ó. Está completinha, tá? Funcionando perfeitamente. Ok? Também tem outra funcionando perfeitamente, que é a DAO Cargo, ó. Também está perfeita aqui funcionando. E ela, pessoal, né? Vou pegar o DAO usuário aqui para vocês verem. Ela é bem legal. Além do DAO, eu vou abrir aqui um modelo de usuários. Então, aqui, model usuário. Pronto. Só para a gente saber. Então, essa tabelinha vai trabalhar com quem? Vai trabalhar com
ou melhor dizendo, aquela biblioteca vai trabalhar com essa tabela aqui, ó, usuários, tá? Que tem quais colunas? ID, nome, foto, e-mail e senha. Então, olhando aqui, pessoal, o nosso sisteminha, né? Os nossos arquivos, o meu model de usuário, ele é basicamente uma classe que representa aqueles campos. Tá vendo? Ó? Foto, e-mail, senha, ID e nome está vindo da classe base, tá? Tem o construtor e os métodos mágicos aqui, que são os get e os sets, tá? Que faz funcionar as propriedades privadas aqui. E no nosso DAO do usuário, olha que legal, eu criei aqui as propriedades relacionadas ao banco de dados, né? Então, type server, que tipo de servidor eu vou usar? MySQL, Postgres e assim sucessivamente. Server name, onde fica o meu servidor que eu vou acessar? Username, qual usuário que vai acessar esse servidor, qual a senha desse usuário e qual banco de dados eu vou trabalhar neste servidor. Tá ok? E aqui eu criei um construtor, ó, que recebe esses parâmetros. E aqui eu fiz uma validação, pessoal, né, para facilitar a minha vida. Caso o usuário não informe, né, o tipo do servidor, o nome do servidor, o nome do usuário, a senha e o banco, o que eu faço? Eu faço uma validação aqui, né, que pega esses dados de variáveis, de constantes que eu tenho aqui no meu sistema. Tá ok? E aí, pessoal, vocês vão ver, Dani, você podia ter feito de uma forma um pouquinho menos, né, repetitivo. Mas a ideia é auxiliar os alunos, né, memorizar algumas coisas. Então, todo o processo aqui do insert, do update, delete, possuem passos iguais. Então, por exemplo, ó, server, primeiro eu monto o nomezinho do servidor, né? Quando eu trabalho com PDO, primeiro defino o tipo do server, então eu coloco se é MySQL, Postgres, host, igual o endereço do servidor que eu estou pegando dentro dessa variável, ponto e vírgula, o nome do banco que eu estou pegando dessa variável. Montei aqui os dados do servidor, aí eu crio a conexão com o PDO, né? Então eu passo qual banco de dados eu vou trabalhar, onde ele fica, o usuário e a senha dele, né? Pronto. E agora aqui eu defino, né? Falo que todo erro eu vou trabalhar por exceção. E aí, pessoal, o que eu faço? O insert ele recebe um objeto de usuário, né? E aqui eu faço o quê? Como é, vamos dizer assim, o usuário do meu sistema, primeiro eu verifico, ó. Eu uso o método getUsuário por e-mail, que ele pega, verifica no banco de dados se existe um usuário com este e-mail. Caso exista, ele traz esse usuário para mim e armazena em OBJ. E aqui eu pergunto, ó, se for igual a falso, significa que ele não achou nenhum usuário com esse e-mail. Se ele não achou, né, quer dizer que eu posso cadastrar o usuário que foi passado para o insert. E aqui eu faço o processo de cadastro. Ó. Eu crio um SQL, insert usuários, values, e passo os dados do usuário. Tá vendo? Ó? Outra forma muito legal de trabalhar com PDO, pessoal, eu posso trabalhar com parâmetros, né? Então, eu posso adicionar parâmetros para ele. Só que eu já pensei aqui de uma maneira mais simples de demonstrar para o aluno, né? Como fazer isso aqui. Então, eu peguei os dados e montei um SQL já prontamente. Executei esse SQL. E aí, o que eu faço? Eu pego o valor do último ID gerado no banco e armazeno no ID do usuário. Ó. Então, o usuário vem aqui sem um código de ID, como ID automático, ele pega e atribui de novo para o usuário. E aí eu posso usar no meu sistema, quem estiver trabalhando com o meu usuário aqui, pode usar ele tranquilamente, tá? Fechou. Caso ocorra um erro, né? Qual vai ser o erro que vai ser gerado aqui? A questão de existir um usuário já com essa senha, né? Então, eu pego e gero uma exceção, tá? Se não, aqui, no caso aqui, eu trato a exceção do banco só, tá ok? Essa exceção
que eu estou gerando aqui, eu trato no meu front-end. Quem está usando o insert vai receber essa exceção. A questão do erro aqui do banco, pessoal, a ideia é que não ocorra, né? Então, aqui é mais para o dev, para o desenvolvedor. O update, pessoal, é a mesma coisa, ó, facinho. Então, eu recebo um usuário, conecto no banco, ó, mesma coisa, falo que eu vou tratar o erro como uma exceção, e aí eu também verifico se existe um usuário com esse e-mail, e aqui muda um pouquinho, né, o if, porque se for igual a falso, significa que não tem nenhum usuário cadastrado com esse e-mail, então eu posso entrar e fazer o update tranquilamente desse usuário. Ou, se por acaso o ID do objeto que ele me retornou aqui, ó, né, do usuário que ele me retornou, for igual, aqui faltou um sinalzinho, ó, tá? Que são dois iguais, ainda bem que eu olhei. For igual ao usuário, ao ID do usuário que eu quero cadastrar, pessoal, o que acontece? Aí sim eu faço o update. Olha que legal. Então, se por acaso o usuário que ele encontrou aqui for o usuário que eu quero atualizar, então ele deixa eu fazer o update desse usuário. Ou, se não existir um e-mail, conforme o e-mail que eu passei aqui no update. E aí o update é a mesma coisa, ó. Update usuário, onde eu mudo o nome para isso, mudo a foto para isso, o e-mail para isso, a senha para esse valor, ó. Então, montei um SQL, tá? Bem interessante trabalhar com parâmetros, pessoal, tá ok? Aqui eu fiz de uma forma mais simplificada. Comparei aqui onde o código seja igual ao código do usuário. E mandei executar o comando. Pronto. Mesma coisa do inserir, se já existir um usuário, né, com esse nome, ou melhor dizendo, cadastrado com esse e-mail, eu mostro aqui, ó, tá? Então, tá aqui um else. Então, se ele não entrar aqui dentro, ele vai para o else. Tranquilo? Aí, quando que ele vai para o else aqui, se for ver, né? Ó, se o ID for diferente disso aqui, tá? Então, acabou. Delete. Delete é mais simples ainda, ó. É só pegar o código do usuário que eu quero deletar, montar o SQL e mandar executar o comando, ó. Bem tranquilo. O source, pessoal, é o mais legal, né? Eu pego um valor do que? Do nome do usuário, tá? E aqui é igual. O que vai mudar? Eu fiz um select que vai trazer todos os dados do usuário, onde o nome seja parecido com o valor que o usuário passou aqui, tá? Então, se existir dentro do nome do usuário o valor que está aqui entre as porcentagens, ele vai me trazer esse registro. E aí eu faço o quê, ó? Olha que legal. Aqui que é o show de bola. Eu trabalho com Statement Object. Então, eu pego, crio o meu Statement Object, que ele faz o que? Ele executa o comando, né? Traz todos os dados e joga aqui dentro. Então, aqui ele faz um montão de coisa, né? Além dele ter esses dados armazenados, ele tem o comando também, tem mais um monte de propriedades esse objeto, então ele é muito útil. E aqui eu faço aqui, ó, fit all. Vou pegar todos os dados que ele está representando, né? Só que eu vou mudar a forma que eu vou trabalhar com esses dados, ó. Eu vou trabalhar em forma de classe e eu vou, né, na hora de criar esses objetos que ele vai me trazer, né, esses dados que ele está representando, eu vou, vamos dizer assim, executar primeiro o construtor deste objeto, né? Ao invés de já pegar e armazenar todos os dados como propriedades. E aqui eu passo para ele qual classe eu quero usar como modelo. Então, eu quero usar essa classe aqui e falo que eu quero usar o construtor. E aqui estão os parâmetros do construtor, né? Então, o ID, nome, e-mail, senha, foto. Então, ele vai pegar, basicamente, tudo que foi coletado com base nesse SQL e criar vários objetos com base nesses dados, utilizando o construtor dessa classe aqui, ó. Então, eu vou ter um array, o resultado vai ser um array de objetos do tipo model usuário. Muito legal, né? Esse conjunto de objetos, obviamente, eu peguei do banco com base
nesse select. E aí eu vou entregar limpo, pessoal, para o usuário trabalhar com esses objetos lá no front-end, onde ele quiser. Né? Bem interessante. E o get, cadê aqui? Depois do search, né? Eu tenho get usuário, que é a mesma coisa, só que agora, em vez de trazer um montão de usuários, eu trago um só com base no ID. Porque se você quer fazer uma alteração no seu sistema, né? O que acontece? Eu tenho que passar o ID do usuário para pegar esses dados e depois alterá-los e gravá-los de novo no banco. Então, é a mesma coisa, ó. O que muda aqui é o processo, né? De novo, eu crio um statement object, o resultado do select, que agora ele vai me trazer somente um usuário. Mudo a forma que eu vou trabalhar com esses dados, que eu vou capturar esses dados do meu statement object, né? Que eu vou trabalhar também em forma de classe, usando esta classe, que eu mostrei já para vocês previamente, e vou executar esse construtor na hora de criar esse objeto. E aqui o resultado, ó, eu pego de um fit, eu pego só o primeiro registro desse retorno, né? Desse conjunto de dados que ele pode estar representando, que na realidade ele vai ter no máximo um registro, ou nenhum, né? Por que um? Porque se ele encontrar, né, só vai encontrar um. Como o ID é chave primária, só vai poder trazer um. E se ele não encontrar, o resultado vai ser false. Então eu consigo gerenciar isso muito bem no meu sistema, né? Se ele não achar nada, o resultado é falso. Se ele achar alguém, o resultado vai ser o objeto que tem esse código, o usuário que tem esse código. Pronto. E o e-mail, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então, só que ao invés de trazer baseado no código, eu pego um dado baseado no e-mail, que foi o que nós usamos lá em cima. Entenderam? Ó? Estão vendo aqui? Quando nós utilizamos no insert, ó. Então, quer dizer, se ele achar alguém, aqui vai ser o objeto que ele achou, né? O usuário que ele achou, encontrou. Se não, aqui vai ser false. Então, se for false, eu posso inserir. Caso contrário, eu não posso inserir, porque já tem um usuário que possui esse e-mail, tá? Então, olha que legal. E só para vocês verem como o sisteminha está ficando, eu vou abrir aqui, ó, localhost, políticos de estimação. Tá aqui a nossa back-end, tá? Tudo isso está disponível aqui, tá, pessoal? Vocês vão poder pegar aqui. E aqui eu tenho os meus usuários. Se eu clicar aqui, eu posso listar os usuários. Olha só que legal. Se eu clicar aqui, obviamente, ainda tem coisas que precisam ser implementadas, que nós estamos desenvolvendo isso em sala. Se eu clicar aqui, eu mostro os dados do usuário na tela. E o interessante, pessoal, desse projetinho, né, é que nós estamos evitando usar muita coisa de JavaScript para facilitar o entendimento do que? Do PHP, tá? E da programação orientada a objeto. Eu posso editar, ele vai para a tela para edição, olha só que legal, e eu posso excluir, tá aqui, ele exclui o registro. Olha que show de bola. Então a CRUD funcionando. E eu posso cadastrar um cara novo, ó. teste@teste.com, uma senha, um nome, a foto aqui eu não implementei ainda para os alunos, vai ser o nosso próximo encontro, que é o upload, cadastrar, e ali, ó, ele mostra o valor que foi gerado e tá aqui, tá? E só para teste, eu estou colocando uma foto padrão minha. Olha que legal. Show de bola, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas sobre o que eu mostrei para vocês, vocês podem colocar no comentário, ok? Caso queiram saber alguma outra coisa, também fica a critério de vocês, ok? Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.